Bom Crioulo, Adolfo Caminha, parte final. 11. Um desespero surdo, um desespero incrível, aumentado por acidentes patológicos, fomentado por uma espécie de lepra contagiosa que brotara rápido em seu corpo, onde sangravam ainda obstinadamente lívidas marcas de castigo. Um desespero fantástico enchia o coração amargurado de Bom Crioulo. Não lhe restava mais esperança que Aleixo fosse vê-lo ao hospital. Estava desiludido. O grumete abandonara-o, esquecera-o e nem ao menos dera-lhe uma satisfação. Atrás dos apedrejados vêm as pedras. Uma pessoa, no fim das contas, era obrigada a tornar-se ruim, a fazer todas as loucuras. E isso de a gente pensar na vida, sacrificar-se, proceder bem, não vale nada. É uma grande tolice, uma grande asneira. Tinha momentos de calma, procurando afastar do espírito qualquer ideia de vingança, de desforra, como quem se julga superior às pequeninas misérias da vida. Durante o dia jogava a dama com o tal empregado que lhe fizera o bilhete, resignado, sem cólera, prazenteiro mesmo, não perdendo, entretanto, aquela vaga expressão de melancolia que boiava em seus olhos, traindo mistérios d'alma. Era à noite, porém, que o caso de Aleixo voltava-lhe à imaginação, enchendo-a de fantasmas, povoando-a de sonhos com a insistência de um remorso. À noite, nas horas de repouso, quando tudo era silêncio no hospital. Positivamente não se conformava com a ideia de que o Aleixo o abandonara por outro. E quem seria esse outro? Algum marinheiro também, de certo, algum primeira classe. Era muita ingratidão, muita baixeza abandoná-lo por quê? Porque era negro? Porque fora escravo? Tão bom era ele quanto o imperador. Consumia-se em reflexões pueris, verberando o procedimento de Aleixo, uivando pragas que ninguém escutava, dardejando cóleras, tempestuoso e medonho na sua mudez alucinada. Eram noites e noites de um sonambulismo fantástico e enervante, de uma obsessão rude e esmagadora. E quando pela madrugada vinha-lhe o sono, era impossível dormir, porque vinham-lhe também o que ele chamava as coceiras. Um horroroso prurido na pele, no corpo todo, como se o sangue fosse esguichar pelos poros numa hemorragia formidável, ou como se estivesse crivado de alfinetes da cabeça aos pés. Não podia fechar os olhos nem tranquilizar o espírito. Seu desejo era sair como um doido por ali fora, meter-se num banho e ficar n'água um ror de tempo agachado, nu em pelo. Parecia uma maldição. Rebentavam-lhe feridas, havia uma grande aberta no joelho esquerdo. Não atinava com aquilo, talvez alguma praga injusta. Era horroroso. Levar um homem a noite inteira sem dormir, pensando noutra coisa, noutra, e ainda por cima o diabo de umas coceiras que punham a gente doida. Então é que tinha raiva de Aleixo, então é que se revoltava contra o grumete, o causador de todos os seus males. Naquele estado aflitivo de desespero de corpo e d'alma, ia-se-lhe a razão. Bom Crioulo só tinha uma ideia: vingar-se do efebo, persegui-lo até a morte, aniquilá-lo para sempre. Era um mister de ódio, de amor e de ciúme, o que ele experimentava nesses momentos. Longe de apagar-se o desejo de tornar a possuir o grumete, esse desejo aumentava em seu coração ferido pelo desprezo do rapazinho. Aleixo era uma terra perdida que ele devia reconquistar, fosse como fosse. Ninguém tinha o direito de lhe roubar aquela amizade, aquele tesouro dos gozos, aquela torre de marfim construída pelas suas próprias mãos. Aleixo era seu, pertencia-lhe de direito, como uma coisa inviolável. Daí também o ódio ao grumete, um ódio surdo, mastigado, brutal como as cóleras de Otelo. Aleixo como outro homem. Esta ideia fazia-o enlouquecer de ciúme, torturava-o com um sofrimento agudo, como uma chaga viva e dolorosa. Que felicidade, que alívio, que suprema aventura, quando pela manhã, já dia claro, o sol tépido e loução estava cheio de mistério pela enfermaria dentro, e recomeçava em todo o hospital a bela vida. Foi justamente numa dessas noites, e obsessão e desespero, que Bom Crioulo galgou a muralha do estabelecimento e abalou vertiginoso para a Rua da Misericórdia, cego, às tontas, como quem vai precipitar-se num abismo. Era um sábado feriado. Entre os marinheiros que tinham ido ao hospital visitar os amigos, Bom Crioulo reconhecera o Pinga da Corveta, seu companheiro de viagem outrora. O Pinga, o herculano, que fora surpreendido a praticar uma ação feia e deprimente do caráter humano, junto à murada, na proa, certa noite. Ô Herculano, vem cá. Ô Bom Crioulo.
Então o que é feito de ti? Perguntou o negro, interessado, conduzindo o outro pelo braço. Onde é que estás agora? Herculano estava mudado. Já não era o mesmo pinga retraído e esquivo, com olheiras, falando pausadamente. Estava outro, admiravelmente outro. O Herculano, gordo, rosado, o olhar vivo e brilhante, sem melancolia, nem sombra alguma de tristeza. Perdera a antiga palidez que lhe dava um arzinho pulha de coisa à toa. Falava desempenado, alto e ria, como uma criança por ninharias. Onde estava agora? Na corveta, sempre na corveta. Ainda? Fez Bom Crioulo admirado, ocultando a satisfação que lhe fazia a resposta. Ainda estás na corveta, homem de Deus? Por que não? Aquilo é que é navio. Depois que saiu do dique, nem parece a mesma. Faz gosto vê-la, toda pintadinha, toda nova, que é ver uma teteia. Mas como é que se muda assim, rapaz? Tu que eras tão pobre de sangue, estás me parecendo bonito, homem. Qual o quê? Sorriu Herculano. Já estive mais gordo. Ia reparando em Bom Crioulo, como estava acabado o negro. Viam-se-lhe os ossos da cara. Tinha uma grande cicatriz, uma espécie de ruga funda no pescoço. Estás doente? Perguntou. Ando com umas coceiras, umas feridas no corpo. Diz que é sarna. Ah, porque estás magro, meu velho. Estás na espinha, que diabo! E depois de uma pausa, eu vim ver o Anacleto, que está com uma carregação. Não sabias que tinha baixado também, que andavas por aqui. Fazia-te longe. É verdade, há quase um mês nesta desgraça me acabando. Chegaram à enfermaria, os doentes olhavam-nos palrando em grupos, nos corredores e nas dependências do hospital. Alguns convalescentes jogavam a peteca no largo donde se avistava o mar. Ia para as 6 da tarde. Os navios de guerra imóveis e embandeirados tinham um aspecto festivo. Ouviam-se toques de corneta ao longe e sons de música em terra, na cidade. Barcas de Niterói cruzavam-se no meio da baía calma. Por toda parte, no mar e em terra, um frêmito de alegria universal e domingueira. Uma estranha alacridade perdendo-se ao longe, nas primeiras névoas do crepúsculo. Já se não via o disco de ouro do sol. A claridade ia pouco a pouco tornando-se difusa, esmaecida langue como uma manhã de brumas. O perfil das embarcações, o contorno das montanhas, torres e chaminés, tudo mergulhava na noite que descia palpitante de mistérios. Ao Herculano pouco se lhe dava que anoitecesse, porque estava de folga. Daí, do hospital, iria para a terra num bote de ganho. Mas era preciso não demorar muito, sob pena de fechar-se o portão do estabelecimento e ele amanhecer naquele cemitério de vivos. Bom Crioulo tranquilizou, ainda era cedo. Que pressa, que vexame! E muito jeitoso, muito amável. Senta um pouco, nada de cerimônias. Isto aqui é meu, é teu, é do governo. Podemos conversar à vontade. Herculano correu o olhar pela enfermaria, pelo chão, pelo teto, pelas camas alinhadas. De resto, não era má vida. Boas camas, bom passadio, liberdade. É porque ainda não passaste uma noite aqui dentro, meu velho. Um inferno que isto é. Só mesmo para quem não pode aguentar-se. Boa cama temos nós a bordo. Pode-se fumar? Perguntou o outro. É proibido, mas fuma lá teu cigarro. Tinham-se sentado na cama do negro, muito encardida. Era só um instantinho, avisou Grumete. E Bom Crioulo puxou conversa. Dá-me notícias daquela gente, ô Herculano. Como vai o Aleixo? Como vai o guardião Agostinho? Como vão todos? Bem, o guardião Agostinho, sempre malvado aquele cabra, malvado e implicante. Eu, felizmente, não lhe tenho caído nas unhas, felizmente. O Aleixo, aqui para nós, anda muito metido com os oficiais. Vive na praça d'armas. É quem dá corda no relógio. É quem arruma os camarotes, quem faz tudo. Está um pelintra, filho. Um grande pelintra. É o nenezinho de bordo. Sai quando quer, entra quando quer. Bom Crioulo pigarreou. Eu, por mim, não troco palavra com ele, continuou Herculano. Estamos de mal por uma asneira, por uma tolice. Outro dia quase nos pegamos. Dizem até que está amigado em terra com uma rapariga. Amigado? Sim, amigado. Uma pitorra daquele. É o que dizem, eu não sei. Bom Crioulo tomava sentido, cheio de interesse, dominando-se, abafando uma golfada de palavrões, uma onda de cólera que estava quase em romper-lhe da boca. Desesperava. Na tépida penumbra da enfermaria, o seu olhar tomava uma expressão dolorida e úmida, como o olhar de um náufrago perdido no círculo imenso das águas. Era uma tempestade surda e impenetrável, um desabar de todas as crenças, de todas as ilusões, de todas as forças que mantêm o equilíbrio de uma natureza humana em revolta.
O Santana, esse desertou, foi-se embora, foi-se embora. Ninguém sabe para onde, também coitado, apanhava que nem boi ladrão, era um pobre diabo. Trocaram ainda algumas palavras. Herculano contou episódios íntimos de bordo, muito loquaz, muito verboso. E como já fosse noite, adeus, bom crioulo, que eu me vou chegando. Estimo que fiques bom, hein? Que fiques completamente bom. Eu lá estou na corveta, para o que quiseres. Boa noite. Boa noite, murmurou o negro com uma voz triste e profunda, quase lúgubre. Acendiam-se as estrelas no céu muito alto e de uma limpidez outonal. Bom crioulo não pensou em dormir. Cheio como estava de ódio e desespero, ecoavam-lhe ainda no ouvido como um dobre fúnebre aquelas palavras de uma veracidade brutal e de uma rudez pungente. Dizem até que está amigado. Amigado, o Aleixo, amigado, ele que era todo seu, que lhe pertencia com o seu próprio coração. Ele que nunca lhe falara em mulheres, que dantes era tão ingênuo, tão dedicado, tão bom. Amigar-se, viver com uma mulher, sentir o contato de outro corpo que não o seu, deixar-se beijar, morder, nas ânsias do gozo por outra pessoa que não ele, bom crioulo. Agora que tinha um desejo enorme, uma sofreguidão louca de vê-lo rendido a seus pés como um animalzinho. Agora que lhe renasciam ímpetos vorazes de novilho solto, incongruências de macho em si, nostalgias de libertino fogoso. As palavras de Herculano, aquela história do grumete com uma rapariga, tinham-lhe despertado o sangue. Fora como uma espécie de urtiga brava, arranhando-lhe a pele, excitando-o, enfurecendo-o de desejo. Agora sim fazia questão, e não era somente questão de possuir o grumete, de gozá-lo como outrora, lá acima, no quartinho da Rua da Misericórdia. Era questão de gozá-lo, maltratando-o, vendo sofrer, ouvindo-o gemer. Não era somente o gozo comum, a sensação ordinária. O que ele queria depois das palavras de Herculano era o prazer brutal, doloroso, fora de todas as leis, de todas as normas, e havia de tê-lo, custasse o que custasse. Decididamente a realizar o seu plano de fuga essa noite, ia desertar pelo mundo à procura de Aleixo. Inquieto, sobrecitado, nervoso, pôs-se a meditar. O grumete aparecia-lhe com uma feição nova, transfigurado pelos excessos de amor. Degenerado, sem aquele arzinho bisonho que todos admiravam, o rosto áspero, crivado de espinhas, magro, sem cor, sem sangue nos lábios. Pudera. Um homem não resiste, quanto mais uma criança. Aleixo devia estar muito acabado. Via nos braços da amante, da tal rapariga. Ele novo, ela mocinha, na flor dos 20 anos. Via-o rolar em espasmos luxuriosos, grudado à mulher, sobre uma cama fresca e alva. Rolar e cair extenuado, crucificado, morto de fraqueza. Depois a rapariga debruçava-se sobre ele, juntava a boca num grande beijo de reconhecimento. E no dia seguinte, na noite seguinte, a mesma coisa. Bom crioulo desnorteava. Inconscientemente era arrastado para um mundo de ideias vagas que não o permitiam tomar uma solução pronta, definitiva. Só uma ideia conservava-se firme e clara em seu espírito. Fugir, fugir quanto antes. Não esperar mais nem um segundo, romper os diques de seu isolamento e amanhecer na rua, no meio da cidade, longe do hospital, desse hospital de merda. Seus cálculos não podiam falhar. Deixava uma janela aberta, pretextando calor, arrumava a trouxa. Qual trouxa? Nem era preciso trouxa, e alta noite descia por um cabo. As janelas que davam para os órgãos ficavam sobre um terreno anfractuoso, espécie de ladeira bronca, meio íngreme, despenhando para umas oficinas e estaleiros que havia embaixo na ilha. Não eram, porém, tão altas que se não pudesse, embora dificilmente com agilidade, tentar uma escalada. E bom crioulo não seria o primeiro. Antes dele outros haviam desertado por ali. Contava-se de um que rolara a montanha, sendo encontrado quase morto ao pé de uma árvore, o corpo todo cheio de pisaduras, vertendo sangue pelo nariz. Veio a morrer da queda que lhe produzira uma doença grave na espinha. O negro não teve dúvida, ergueu-se, era 1h da madrugada, foi à casinha, para não dar a perceber, amarrou na cintura uma navalha de marinheiro que o acompanhava sempre, vestiu, por baixo da roupa branca de doente, a camisa de gola, e voltou cauteloso, perscrutando o silêncio e a escuridão. Depois foi tudo rápido, deu volta ao cabo da janela, um cabo grosso trançado e, que os pariu, saltou fora.
Uma escuridão medonha na baía e um silêncio de arrepiar cabelo. Era a hora do sono forte e do sono pesado. As sentinelas bradavam de instante a instante o seu prolongado alerta, que o eco repetia no mar e em terra. Nenhuma outra voz, nenhum outro sinal de vida. A cidade iluminada, estrelada de luzes microscópicas, era como vasta necrópole na lúgubre inquietação da noite. Bom Crioulo sentia um friozinho brando, um leve bafejo matinal arrepiar-lhe a nuca. Dirigiu tateando, rente como um paredão do hospital, sem olhar para trás, sem ver nada. Tinha examinado bem o terreno antes de se aventurar. Por esse modo, caminhando naquele rumo, ia direto a uma descida pouco escabrosa. Embaixo ficava o dique. Era preciso muita cautela, muito jeito para não precipitar-se. Foi indo, ora agachado, ora em pé, segurando aqui, segurando acolá, as apalpadelas, e pôde, enfim, que os pariu, chegar ao cais, à beira d'água, sem o mais leve arranhão. Dava meia hora na Candelária, uma pancada sonora e cheia que reboou longe, soturnamente, acordando os ecos. Faltava atravessar o canal, pensou Bom Crioulo, medindo com o olhar a extensão líquida que separava o arsenal da ilha. Paciência, um pouquinho de paciência, devagar. Encolheu-se todo por trás de um guindaste, reflexionando. Ia dali rente para o sobrado. Queria ver como estava aquilo. Queria fazer uma surpresa ao senhor Aleixo. E a portuguesa? Já não se lembrava dela? É verdade. A portuguesa? Um relâmpago, uma dúvida passou rápida em seu espírito, deslumbrando. Qual? Não era possível. Que tolice. O friozinho aumentava. O relógio da Candelária, sonoro e profundo, badalou 2 horas. Bom Crioulo ergueu a vista para o céu. As estrelas palpitavam, a Via Láctea resplandecia branca e tortuosa, na infinita serenidade da noite. Defronte, no arsenal, erguia-se o perfil de uma grande chaminé sombria. A água amarulhava no cais monotonamente, em seu eterno fluxo e refluxo. Alerta, bradavam as sentinelas a cada instante, na ilha, no arsenal, na alfândega, nos trapiches, em toda parte o mesmo silêncio, a mesma quietação, a mesma clama profunda. A noite parecia não acabar, não ter fim, era como uma eternidade. Arrastado pela maré, um objeto ia flutuando águas abaixo, vagarosamente. Algum trapo velho, pensou o negro. Talvez mesmo, quem sabe, algum corpo. E nada de clarear, nada de amanhecer. Já se ia impacientando. Que diabo fazia ele que não tomava uma resolução? Era para isso que tinha fugido. Para estar ali de boca aberta, caindo de sono? Mas não havia remédio, senão esperar. Não havia outro jeito. Ir a nado? Qual? E as sentinelas? Paciência, paciência. 2 horas no relógio da Candelária. Apenas uma voz bradou, longínqua e desolada, sem eco. Alerta! Bom Crioulo recostou a cabeça no guindaste, bêbado de sono. Um peso nas pálpebras, uma indisposição no corpo, e não obstante as coceiras que aí vinham-lhe subindo nas pernas, como um formigueiro, adormeceu o rumorzinho da água no cais. Quando ergueu a vista, momentos depois, era quase dia. Começava o tumulto dos escaleres e catraieiros para os lados da alfândega. Ouvia-se o barulho de remos e o arquejar de uma lancha deitando o vapor fora. Os órgãos, indistintos, ainda na meia sombra do alvorecer, iam pouco a pouco evidenciando sua bela configuração de hormônio colossal. Uma ou outra luzinha pálida no anfiteatro da cidade. Tinha-se apagado a iluminação. No mosteiro de São Bento, um sino fanhoso vibrava matinas desde as 3 horas, insistentemente, no alvoroço de igrejinha da aldeia, que acorda proclamando os triunfos da cristandade. A bordo, nos navios de guerra, cornetas preludiavam o hino do amanhecer. Do outro lado da baía, em Niterói, uma névoa fina, transparente, como a evaporação de um grande lago, fraudejava as montanhas, ocultando a paisagem de um extremo ao outro. E lá fora da barra, para além do Pão de Açúcar, um listrão cor-de-rosa, pouco a pouco, ia se tornando mais vivo, mais fulgurante no céu lívido. Bom Crioulo circunvagou o olhar, muito admirado, muito surpreendido, como se estivesse num lugar estranho. E a primeira palavra que lhe veio à boca foi uma obscenidade. Que os pariu. Ia se desgraçando. Mãos à obra. Felizmente, ainda não era dia claro. Nenhum bote, nenhuma embarcação, ali perto do canal. O movimento era todo na vizinhança da alfândega. No cais dos mineiros passavam escaleras de guerra. Bom Crioulo escondia-se para não ser visto. Diabo, diabo, tudo por causa de um grumetezinho. De repente ouviu barulho na água. Aproximou-se, era um bote de ganho.
Até que enfim, ora, até que enfim, a pequena embarcação vinha se chegando para a ilha sem todo, remada por um galego de Suíças meio velho. Trazia popa no recosto do paineiro o dístico Luís de Camões, por cima de uma figura a óleo, que tanto podia ser a do grande épico como a de qualquer outra pessoa barbada, em cuja fronte se houvesse desenhado uma coroa de louros. Nessa infame garatuja, o poeta tinha o olho esquerdo vazado, o que afinal de contas não interessava ao negro. Quer me levar ao cais? Perguntou bom crioulo ao português. É já, disse o homem atracando. O Luís de Camões não dorme. Vamos, pode embarcar. Upa! E com um salto, bom crioulo embarcou. Estava enfim livre do perigo, que os pariu. Daí a instante, perdia-se no labirinto da cidade, marchando no seu passo largo, muito desenvolto, quebrando ruas, dobrando esquinas, bordejando. Estava um dia lindo, lindo, um dia de galas no azul e nas montanhas. Um dia de liberdade. 12. Quase nenhum movimento ainda na Rua da Misericórdia. Sujeitos mal vestidos, operários e ganhadores, desciam com um ar miserável e bisonho de ovelhas mansas que seguem fatalmente. Num passo ronceiro, numa lentidão arrastada, numa quase indolência de eunucos. A vaca do leite com as grandes tetas pesadas, um chocalho ao pescoço, ia no seu giro cotidiano, muito dócil, o ventre bojudo, uma barba escorrer do focinho em fios de espuma. A carrocinha do lixo, pintada de azul, andava na sua faina matinal, parando aqui, parando acolá. Nenhum êxito de vista quebrava a monotonia do quarteirão, somente o ruído dos bondes e uma ou outra voz falando alto. Pairava um cheiro forte de urina, assim como uma emanação agressiva de mictório público, envenenando a atmosfera, intoxicando a respiração. Os primeiros reflexos do sol batiam nas vidraças obliquamente, acordando os moradores, colorindo a frente das casas em pinceladas de ouro, dando brilhos de cristal puro ao granito dos portais, doendo na vista configurações quentes de revérbero. E já se começava a sentir um calorzinho brando, uma tepidez morrinhenta, um princípio de mormaço. Abriam-se botequins preguiçosos, lojas de negócio, estabelecimentos de madeira, carvoarias, quitandas. O movimento, porém, aumentava com a luz. Multiplicavam-se os transeuntes numa confusão bizarra de cores e toiletes. Daqui, dali, surgiam caras estranhas, fisionomias amarrotadas pelo sono, como abelhas de um cortiço. A vida recomeçava. Bom crioulo foi encurtando o passo, diminuindo a marcha, calculando a distância, lento e lento, rumo ao sobradinho. Já o avistava. Era o mesmo de outrora, o mesmíssimo, com as duas janelas da frente, com seu aspecto antigo, do tempo del rei. E lá no alto, lá acima, no telhado, a trapeira sumindo-se, enterrando-se, dependurada quase. Veio-lhe um não sei quê, uma saudade como coisa que lhe entrasse na alma, a dor de uma ingratidão. Ali é que ele se juntara ao outro com a confiança de noivos. Ali é que ele tinha passado o melhor da sua vida. Ali é que ele tinha aprendido a amar, a querer bem. E murmurava entre dentes, banhado no eflúvio de suas reminiscências, levado pelo fio inquebrantável das doces recordações. Aquele sobradinho, aquele sobradinho. Lembrava-se claramente, nitidamente, de quando ele e o pequeno voltaram do cruzeiro. E lá foram juntinhos para o quarto de cima, onde morrera dias antes o português de febre amarela. Tinha tudo na cabeça. Lembrava-se bem, a primeira noite, os modos ingênuos de Aleixo, a cena da vela, tudo estava gravado em sua imaginação, tudo. Enchiam-se-lhe os olhos d'água, turvava-se-lhe a vista, nem era bom pensar. Bom crioulo sentia-se mais do que nunca abandonado, mais do que nunca lhe doía a fundo o desprezo do grumete. Esse desprezo calculado, proposital, voluntário, com que Aleixo esmagava ou ludibriava impunemente. Era assim, hein? Pois havia de lhes pagar hoje ou amanhã. A gente é como um copo d'água, vai se enchendo até não poder mais. Faiscavam-lhe as retinas como duas brasas, como dois fogachos por trás da névoa úmida das lágrimas. Todo ele vibrava, todo ele tremia como um epilético. Vinham-lhe cóleras, ímpetos, aflições. Quase não se podia conter diante daquela casa, que era como o túmulo mesmo das suas ilusões.
Transfigurava-se, enlouquecia de ódio, espumava de cólera, de raiva, de ciúme. O aspecto das coisas, o mundo exterior, a gente que passava para o trabalho, tudo quanto seus olhos viam naquela hora de amargura. O próprio sol, a própria luz torrencial do dia causava-lhe um tédio imenso, arrancando-lhe blasfêmias da boca entreaberta, num sorriso agoniado e convulso. Não tinha coragem de fitar, de demorar os olhos no sobradinho, baixava-os logo gelado. Era ali mesmo tal e qual. Começou, de repente, a sentir uma zoada no ouvido, um rumor vago de insetos, uma coisa desagradável, incômoda e amorfinadora. Tremiam-lhe as pernas, ia-se-lhe faltando a respiração. Era um mal-estar, um nervoso, uma aflição, um delírio, um vago desejo de matar, de assassinar, de ver sangue. Passou a mão nos olhos, trêmulo, encostando-se à coluna de um gás. Quase não podia ter-se em pé. Estava sem forças, o hospital enfraqueceram, debilitaram horrorosamente o maldito hospital. Nunca mais havia de lá por os pés, nunca mais. A porta do sobrado estava fechada, em cima a meia vidraça de uma janela conservava-se aberta, nem parecia morar gente ali, uma imobilidade sepulcral, desoladora. Bom Crioulo rodou nos calcanhares atônito, sem consciência do meio em que estava, o olhar perdido ao longe na rua, e foi andando muito devagar por ali acima. De repente, a padaria, já não se lembrava, era a mesma também, a mesmíssima, com seu grande letreiro na fachada, padaria lusitana, com suas 3 portas. Debaixo de um sobrado, quase defronte da portuguesa, vinha lá dos fundos um cheiro bom de massa, um apetitoso cheiro de pão quente. Enfiou pelo estabelecimento e, sem reflexionar, dirigiu-se ao empregado, um muito vivo rapazola, que pelos modos parecia de além-mar. O senhor sabe me dizer se ainda mora ali defronte no sobradinho uma portuguesa? Dona Carolina? Essa mesma, uma gorda bonitona. Mora, pois não, disse o outro com um quê de malícia nos olhos. E um rapazinho marinheiro de olhos azuis? Também. Acordam tarde. Ultimamente a porta vive fechada. Costumam sair juntos à noite. Saem juntos? Pois não. A mim me parece que o menino é bem espertinho. Bom Crioulo estremeceu. Ia saber tudo agora pela boca do caixeiro. A ocasião era melhor porque o dono do estabelecimento andava fora. O senhor não estará enganado? Tornou ele, muito curioso. Precipitadamente, uma voz quase humilde, o olhar grudado no rapaz. E entrou a explicar, a dizer como era a portuguesa, como era o marinheiro. Uma gorda bonitona, muito vistosa, de olhos grandes, que alugava quartos. Essa mesma homem. O outro não tinha barba, era meio criança ainda, olhos azuis, muito alvo, bonitinho. Exatamente, informou o caixeiro. Foram ao teatro ontem, a tomada da Bastilha. Conheço muito Dona Carolina, dizem até que está amigada com o pequeno. Quase as mesmas palavras do herculano, a mesma história de mulher. Bom Crioulo ficou imóvel, calado, perdido nas suas ideias. Aleixo amigado com a portuguesa, com a Dona Carolina. Era inacreditável. Era um desaforo sem nome, um desrespeito, uma falta de vergonha, um escândalo. Está admirado? Perguntou o rapaz fitando o negro, cujo olhar tinha agora uma dolorosa, uma extraordinária, uma indizível expressão de melancolia e surpresa. Não se admire não, que é o que todos dizem. E logo, interrompendo-se com o braço estendido. Olhe, nem de propósito. Aí vem ele, o pequeno. Aleixo ia saindo porta fora, tranquilamente, apertado na sua roupa azul e branca de marinheiro. A camisa decotada, a calça justa. O negro teve um daqueles ímpetos medonhos que o acometiam às vezes. Garganteou um. O negro teve um daqueles ímpetos medonhos que o acometiam às vezes. Garganteou um. Rouco, abafado, comprimido e ligeiro, furioso, perdido de cólera, sem dar tempo a nada. Precipitou-se numa vertigem de seta para a rua. Não via nada, tresvariado, como se de repente lhe houvesse fugido a luz dos olhos e a razão do cérebro. Precipitou-se e, esbarrando com o grumete, fitou-o pelo braço. Tremia numa crise formidável de desespero, os olhos congestionados, um suor frio a porejar-lhe da testa negra e reluzente. O pequeno estacou surpreendido. Sou eu mesmo, rugiu Bom Crioulo, sou eu mesmo. Pensavas que era só meter-te com a portuguesa, hein? Olha para esta cara, olha como estou magro, como estou acabado, olha, olha! E apertava bruscamente o outro, sacudindo-lhe como se o quisesse atirar no chão. Vê lá se me conheces, anda! Olha bem para esta cara. O efebo lhe batia-se, pálido, aterrado. Me largue, não me provoque, senão eu grito. Anda para aí, se és capaz. Grita, grita, safado sem vergonha, mal agradecido.
Sua voz tomava uma inflexão voluptuosa e terrível ao mesmo tempo. A palavra saía-lhe gaguejada, estuporada e trêmula. Grita, anda! O outro mudava de cores, recuava trôpego, a língua presa quase a chorar numa aflição de culpado, o olhar azul submisso refletindo a imagem do negro. Me largue! Repetiu. Eu lhe peço, me largue! Transeuntes olhavam-nos de banda e voltavam-se para os ver naquela posição rosto a rosto, juntinhos, agarrados misteriosamente, porque bom crioulo não falava alto, que todos ouvissem, não dava escândalo, não fazia alarme, sua voz era um rugido cavernoso e histérico, um regougo abafado, longínquo e profundo. Grita, anda, grita pela vaca da Carolina. Me solte, continuou Efebo trêmulo, acovardado, me largue. Não te largo não, coisinha ruim. Não te largo não. Bom crioulo, este que está aqui não é o que tu pensas. Mas eu não fiz nada, me solte que é tarde. Os olhos do negro tinham uma expressão feroz e amargurada, muito rubros, cruzando-se às vezes num estrabismo nervoso de alucinado. Um sujeito parou defronte a olhá-los. Vieram depois outras pessoas, outros curiosos, um marinheiro da capitania, um italiano carregado de Flandres, um guarda municipal, crianças, mulheres. Houve logo um fecha-fecha, um tumulto, um alvoroço. Trilaram apitos, vozes gritavam. Rolo, rolo! E a multidão crescia no meio da rua, procurando lugar, empurrando, abrindo caminho, precipitando-se, formando um grande círculo de gentes ao redor dos dois marinheiros, invisíveis agora. Os bondes paravam. Senhoras vinham à janela, compondo os cabelos numa ânsia de novidade. Latiam cães, um movimento cheio de rumores, uma balbúrdia. Circulavam boatos aterradores, notícias vagas, incompletas, inventavam-se histórias de assassinatos de cabeça quebrada de sangue. Cada olhar, cada fisionomia era uma interrogação. Chegavam soldados, marinheiros, policiais, fechavam-se portas com estrondo. Alguma coisa extraordinária tinha havido, porque de repente o povo recuou, abrindo passagem num atropelo. Abre! Abre! Diziam soldados erguendo o rifle. De cima, das casas, mãos apontavam para baixo. E Dona Carolina também chegara à janela com a vozeria. Com o barulho viu entre duas fileiras de curiosos o grumete ensanguentado. Jesus! Meu Deus! Uma nuvem escureceu-lhe a vista. Correu um frio pelo corpo, e toda ela tremia horrorizada, branca, imóvel. Muitas vistas dirigiam-se para o sobradinho. Aleixo passava nos braços de dois marinheiros, levado como um fardo, o corpo mole, a cabeça pendida para trás, roxo, os olhos imóveis, a boca entreaberta. O azul escuro da camisa e a calça branca tinham grandes nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num chumaço de panos, os braços caíam-lhe sem vida, inertes, bambos, numa frouxidão de membros mutilados. A rua enchia-se de gente pelas janelas, pelas portas, pelas calçadas. Era uma curiosidade tumultuosa e flagrante a saltar dos olhos. Um desejo irresistível de ver, uma irresistível atração, uma ânsia. Ninguém se importava com o outro, com o negro, que lá ia rua abaixo, triste e desolado, entre as baionetas, a luz quente da manhã. Todos, porém, queriam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga. Mas um carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, e a onda dos curiosos foi se espalhando, até cair tudo na monotonia habitual, no eterno vai e vem. Fim.